eu sou Hélio Goldstein e esse é o Papo de Arte, uma série com artistas das mais diferentes áreas, gente que a gente ama mesmo. A cada semana, diretamente do Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, um novo episódio, um novo perfil, com artistas de primeira, que a Associação Amigos da Arte traz para você. E o papo de hoje é com a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz. Lilia Schwartz é graduada em História e doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente é curadora adjunta do Museu de Arte de São Paulo, além de ser professora titular da USP e Global Scholar em Princeton, nos Estados Unidos. É fundadora da editora Companhia das Letras e escreveu diversos livros, premiados e traduzidos para outros idiomas. Grande parte de sua obra reconstitui momentos decisivos da história do Brasil. Formada no mundo acadêmico, nos últimos anos tem usado canais virtuais para disseminar as suas ideias e fazer um bom debate. Debate esse como racismo, branquitude, identidade brasileira e até gripe espanhola, além da pandemia do Covid. Esses são assuntos que ela tem colocado em pauta nos últimos tempos. Bem-vinda, Lilia. Obrigada, Hélio. O racismo é um ponto forte no seu estudo, desde o começo da sua carreira. Atualmente é um assunto bastante discutido na sociedade brasileira. Você, como mulher branca, fica à vontade para discorrer sobre esse tema? Eu digo que eu não sou uma estudiosa do racismo em si, eu sou uma estudiosa das teorias raciais. E as teorias raciais foram inventadas pela população branca. Então, essa é uma questão importante porque, em primeiro lugar, durante muito tempo, essa era uma não questão. Quando eu entrei na USP para dar aula, as pessoas diziam coisas do tipo, mas você está inventando o racismo brasileiro? Eu sempre respondia, bom, eu devo ser muito poderosa para poder inventar o racismo no Brasil. Porque, qual é a minha perspectiva? No doutorado, eu estudei como as teorias raciais apareciam nas instituições brasileiras, nas faculdades de medicina, nas faculdades de direito, nos museus etnográficos e nos institutos históricos. Então, qual era a minha questão? Era entender como o país da democracia racial nos anos 30 era o país do apartheid social nos anos 1910 e 1920. Eu estudei como o darwinismo racial, que era uma teoria que supunha que as raças eram ontologicamente diferentes e que, pior do que as raças puras, eram as raças mestiças. Essa era uma teoria que fez imenso sucesso no Brasil. Em que Brasil? No Brasil da desmontagem do sistema escravocrata. Foram, portanto, as populações europeias, brancas, sobretudo masculinas, que criaram a escravidão. Foram essas mesmas populações que criaram o darwinismo científico, que tentou passar a discriminação não mais na história, mas para a biologia. Muito pior, porque com a biologia, teoricamente, não se discute. Foram as elites brancas que criaram as teorias do branqueamento, ou seja, a ideia de que em 3 gerações o Brasil seria branco, grego, quem sabe. A democracia racial não existe? Não existe, nunca existiu. O problema racial brasileiro, na minha opinião, é o grande nó da sociedade, da nossa sociedade. E ele é um problema da agenda brasileira. O protagonismo tem que ser dos negros. Negros e negras e negres. No entanto, a sociedade brasileira tem que atuar, sobretudo as pessoas brancas como eu, como você, nós temos que ser aliados nessa batalha. Já virou um jargão no Brasil as pessoas dizerem não pode ser racista, tem que ser antirracista. O que é ser antirracista? Não é fazer checklist e dizer, vou convidar uma pessoa negra aqui. Não é chegar e falar, eu vou fazer na minha escola uma palestra. Não, tem que ser uma atitude pragmática mesmo. Então, acho que cabem, sim, às populações brancas entrarem nessa luta, que é uma luta brasileira. Nós temos que qualificar a nossa democracia. Eu sou antropóloga também de formação, além de historiadora, e eu trabalho com a noção de mito não como mentira. O mito trata de contradições fundamentais de uma sociedade. Trata, mas dá uma pirueta. Nos anos 1930, foi construído esse mito da democracia racial.
Esse foi um mito construído por uma série de intelectuais, mas sobretudo Gilberto Freire, mas foi implementado pelo Estado brasileiro. Casa Grande e Senzala foi a bíblia dessa democracia. Junto com o Arthur Ramos, junto com o Donald Pearson, sim, foi. Mas foi Getúlio Vargas que colocou em prática como política de Estado. Então, é Getúlio Vargas que nacionaliza a capoeira, nacionaliza o candomblé, que era proibido, nacionaliza o futebol, né, e nacionaliza a feijoada, que ele dizia que a feijoada era branca como o arroz, representava as populações brancas, negra como o feijão, representava os negros, amarela como a laranja, então representava os orientais, e vermelha, a pimenta, como os indígenas. Então perguntaram a Getúlio Vargas, e o verde da couve? E como Getúlio Vargas nunca ficava sem resposta, ele disse, as nossas florestas. Então, enfim, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. O Brasil recebeu quase a metade dos africanos e africanas que foram obrigados a deixar o seu continente. Só para você ter uma ideia, Hélio, agora se calcula que 12 milhões, um pouco mais, de pessoas tiveram que sair da África, né, no maior exílio da modernidade. Desses 12 milhões, apenas 10 milhões chegaram com vida às Américas. Olha a taxa de mortalidade. E desses 10 milhões, 4,8 tiveram como destino o Brasil, destino final. Então, veja que o Brasil recebeu quase a metade. O Brasil, depois da Nigéria, tem a maior população negra. 56,4% dos brasileiros são, segundo os critérios do IBGE, pretos ou pardos. Então, Hélio, não dá para dizer que os negros são minoria no Brasil. Não são, mas eles são uma minoria na representação. São maiorias minorizadas. Não dá para ter um país pacífico, né? Um melting pot, com esse passado que nós tivemos, com esse legado pesado da escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E só o fez com uma lei muito conservadora, com uma linha: não há mais escravos no Brasil. Então, o que é o mito da democracia racial? É uma forma de não falar, não dizer sobre os preconceitos e o racismo, que é estrutural no Brasil. Por quê? Porque ele estrutura todas as nossas relações. Se nós olharmos os comerciais da TV, né? Os comerciais atuais, todos têm negros participando. Isso é um passo importante ou isso é uma resposta superficial ao que você levanta, a questão estrutural? Essa é uma grande questão na nossa sociedade, esse racismo jogado para o outro. Eu sempre conto a pesquisa que nós fizemos na USP, em que isso em 1988, a primeira pergunta era: você tem preconceito racial? E 96% das pessoas disseram não. A segunda era: você conhece alguém que tenha? 99% sim. E a terceira era: se você disse sim, tente descrever o grau de relacionamento que você tem. Hélio, nós não pedimos nomes, nem nada. As pessoas faziam questão de dar o nome. E era tipo assim: a minha avó, o meu namorado. Qual é a conclusão da pesquisa? Que todo brasileiro se sente uma ilha de democracia racial cercada de racistas por todos os lados. Essa é a modalidade presente do mito da democracia racial. E por que isso é um problema? Porque ninguém se sente desconfortável. O que aconteceu em 2020? O Black Lives Matter entrou no Brasil de uma forma muito forte, como já deveria ter entrado muitas vezes. Nós não precisamos de George Floyd, ainda queremos saber quem mandou matar Marielle. Nós temos as nossas águas, e no mesmo ano do George Floyd, em novembro, no Dia da Consciência Negra, né, ou seja, estamos falando de 2020, Beto Freitas é assassinado no Carrefour, sob os olhos de todos nós. Isso que impressionou. Então, o que aconteceu em 20? Finalmente, as pessoas começaram a se sentir minimamente responsáveis pela questão do racismo estrutural e institucional no Brasil. Você vem de uma família judia considerada progressista. A mãe é cientista social. O fato de você vir desse núcleo familiar, qual foi a influência
que você percebe na escolha da tua profissão, do teu olhar? Muito grande, porque eu venho de uma família dos dois lados, né? O lado da minha mãe é uma família italiana que veio para o Brasil imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial, então veio com mais posses e tudo mais. Eles moravam em Milão, né? Eu ainda tenho uma grande família na Itália, a família Camerini, e o outro lado, a família Moritz, veio, essa já é uma história boa, eles dizem que vieram da França. Eles moravam em Saarbrücken, ou seja, na Alsácia-Lorena, mas os meus avós e meu pai, nós falávamos francês em casa, jamais falamos alemão em casa. Então, a França foi a pátria de opção, né, de adoção, por conta justamente dos rigores do nazismo. Eu tive dois avós que foram historiadores não profissionais. E eu herdei os livros dos meus dois avós, do nono Vitório e do meu avô Armand. Eu cresci com o meu avô Armand me contando histórias do gato Mimichek e do gato Rubitschek, né? Ou seja, o gato russo sempre vencia a batalha com o gato norte-americano. Essas histórias que poucas pessoas ouviam. Eram dois gatos na Guerra Fria e o gato americano era um pouco tapado, eu tenho que reconhecer. O gato russo era bem mais esperto, né? Então é muito interessante você, depois, anos depois, adulta, tentar reler as histórias que meu avô Armand contava para mim, né? Ou seja, quais eram as simpatias dele já ficavam muito evidentes. E o meu pai e minha mãe, eles diziam que como nós morávamos no Brasil, que nós tínhamos que nos integrar no Brasil. Então, eles quiseram, por mais que eu viesse de uma família de classe média, eu diria, média alta, eles não quiseram que eu estudasse numa escola privada. Você foi na escola vocacional? Eu estudei na escola vocacional, que também foi fundamental pelas minhas opções como historiadora. Então, eu agradeço demais aos meus pais, que disseram que eu não podia viver num gueto, né? Meu pai francês, né? Muito democrata e tudo mais. Na época, eu não gostei nada disso, não, porque o meu irmão estava numa escola privada, porque minha irmã, e eu tinha que fazer escola pública, eu fiquei danada com isso. Agora, eu agradeço demais, porque justamente o vocacional, eu tive amigos que eu não teria se eu estivesse numa escola privada, né? Então, toda a minha formação foi na escola pública, né? Eu fiz USP a vida inteira, fiz o meu mestrado e meu doutorado na escola pública, então eu devo tudo à educação pública no Brasil, que é uma educação, até ser sucateada, como nós estamos vivendo agora, uma educação da maior qualidade, né? Porque você falando do ensino público e principalmente da educação que você teve através do ensino público, parece que estamos em outro país. Né? Parece que estamos... Porque há uma degradação gigantesca do ensino público. Sim. A partir, enfim... acho que podemos até pensar que a partir da ditadura de 64, os instrumentos educacionais começaram a ser desorganizados. Olha, Hélio, eu diria que o Brasil teve 30 anos, se não de uma democracia plena, porque democracia, desde os gregos, é projeto inconcluso, né? Ou seja, a gente pensar a democracia grega, quem não votava? As mulheres, os escravos, os escravizados e os estrangeiros. Então, já não era um projeto em que incluía todo mundo. Mas eu diria que, se não tivermos uma democracia absoluta, tivemos uma democracia bastante plena, desde 88, desde a Constituição Cidadã. Nesses 30 anos, os índices de educação até o ano de 2016 eram muito positivos. O Brasil, mesmo comparado aos seus vizinhos, não coloca uma porção correspondente ao seu PIB na educação. Vamos comparar com a Bolívia, vamos comparar com o Chile. Mas, mesmo assim, nós estávamos correndo atrás do atraso. Esses dados foram muito piorados desde 2016, com a crise econômica, e ainda mais em tempos de governo Jair Bolsonaro, que tem sistematicamente tirado verbas para a educação. Eu estudei numa época, o Colégio Vocacional, para quem não conhece, era um colégio de ponta, de elite, né? E nós fizemos julgamento do Luís XVI, fizemos batalha naval da Segunda Guerra Mundial, enfim, eram as questões, nós discutimos projeto de cidadania,
havia uma questão de gênero muito forte, todos nós tínhamos que fazer trabalhos domésticos e trabalhos industriais e trabalhos comerciais. Então, eram questões muito fortes naquele momento, de uma educação muito voltada para a inclusão social num país que tem marcas de exclusão social. A gente conhece a estrutura de castas da Índia, é famoso, todo mundo fala lá tem castas e realmente é algo... a sociedade lá é estruturada em castas. Você cita a jornalista norte-americana Isabella Wilkerson, né, que analisa o racismo por esse olhar. Você vê uma sociedade de castas nesse país? Nós vivemos no Brasil, num país em que a escravidão foi tão naturalizada, entrou de tal maneira em todos os cantos do nosso território, que ela virou uma linguagem. Que linguagem? Virou uma linguagem da hierarquia e uma linguagem da diferença que ainda nos é muito cara, né? Ou seja, quando foi mesmo que nós tratamos dos direitos das empregadas domésticas, ainda temos, nós sabemos que na construção, os elevadores são muito caros. E nós nos damos ao luxo de ter um elevador social e um elevador de serviço, quando nós sabemos o que é o elevador de serviço. Que é o transporte das domésticas. Tanto que é preciso, por lei, que exista uma placa dizendo que é proibido discriminar por raça, gênero, né, etnia, não sei o quê. Gente, Hélio, vou te perguntar, alguém vai colocar uma lei se não há o desejo de burlar essa lei? Ou seja, a existência dessa lei nos nossos elevadores só prova o nosso desejo de burlar essa lei. Eu sempre chamo a atenção que existem dois verbos, né? Ver e enxergar. Ver é um atributo biológico, quase todos nós conseguimos ver, infelizmente nem todos, mas enxergar é uma opção cultural. E no Brasil nós optamos por não enxergar. As populações negras não vão chegar ao ensino superior, não vão chegar e, portanto, não vão chegar às empresas, não vão chegar aos poderes, aos locais de mando. A versão contemporânea do mito da democracia racial é o mito da meritocracia. O que é meritocracia? Você passar por uma prova, sei lá, de 100 metros rasos, uma parte da população começa a prova já nos 50 metros da população brasileira, e a outra parte vai começar 100 metros atrás. Isso não é meritocracia. Você tem 2 filhos, né? Você conseguiu conciliar maternidade com carreira acadêmica, mas também adiou sua carreira internacional também por essa razão. Você acredita que as mulheres são sacrificadas nessa área? Basta ver os números, né? Ou seja, as mulheres são muito sacrificadas, nós vivemos numa sociedade muito patriarcal, muito misógina, homofóbica, e as mulheres têm que adiar os seus projetos, né? Mas eu acredito muito na agência feminina, né? Ou seja, na capacidade que nós mulheres temos de lutar pelo nosso espaço, de lutar pelo nosso lugar, né? E assim conseguir, né, que eles se realizem. Agora, você tem diversas funções e você é muito agitada. Todo mundo me pergunta isso, né? Tem uma brincadeira, me considero afilhada do Dr. Alberto da Costa e Silva, né? Ele me considera também, que é o nosso grande africanista. E ele tem uma teoria arraigada que, na verdade, eu sou duas, que tem a Lília e a Lila. Eu acho que você está conversando com a Lila hoje. Mas é que as pessoas... Eu sou muito organizada. Eu durmo muito bem, eu durmo muito, mas eu acordo acordando, né? E o Luiz brinca que quando alguém liga assim, posso falar com ela? Ela está ocupada? Aí o Luiz responde, ela está sempre ocupada, ela só interrompe. O que te relaxa? Qual o prazer que te relaxa, assim, depois de um dia intenso de trabalho ou ao longo desse dia? Eu sou louca por corrida, desde pequena. A minha mãe conta que, quando eu era bem pequenininha, a gente morava numa casa no Ibirapuera, que quando estava chovendo, dizia que meu pai gritava para ela, Ducha, fecha a porta que ela acordou, porque disse que eu já corria no jardim, acordava e corria. Correndo pelo jardim. Esse costume eu tenho. Correr, para mim, é muito bom. Quando eu corro, eu tenho ideias, e eu corro ouvindo rock. Essa é a minha outra forma de relaxar. Eu adoro rock and roll, sou louca por David Bowie, pelo Bob Dylan.
Sou louca por música popular, sou louca por música clássica. E literatura, né? Gosto muito de literatura. Eu não consigo, eu tenho que cortar meu dia com literatura. Tem que ser ficção. Quais são seus autores prediletos? Toni Morrison, sem dúvida, né? Amada é o livro da minha vida. A Chimamanda. Chimamanda se reconheceu negra quando foi para os Estados Unidos, né? Até então ela não se via como negra, porque ela vivia na Nigéria. Né? Eu acho que esse choque que ela sentiu, isso consegue ser traduzido em emoções? Muito. E se você pensar no Recordações do Escrivão Isaías Caminha, não sei se você lembra ele, mas ele também descobre que é negro, troca de pele, né, no caminho para a capital, né, no caminho para o Rio de Janeiro. Então, acho que sim, essa é uma questão muito ficcionalizada, né? E você, nos últimos anos, acho que a partir de 2018, se eu não me engano, você migrou para as redes sociais. O seu número de seguidores aumentou, eu diria, exponencialmente, né? Você começou com pequenas experiências e que foram aumentando. Da mesma forma que você ganhou seguidores, você ganhou adversários, eu diria, civilizadamente, e até inimigos, que é como a rede social, muitas vezes, e na maioria das vezes, transforma um debate numa luta de boxe, ou enfim. Como você reagiu a essa mudança, ou seja, a discordância na academia com a ofensa nas redes sociais? Bom, primeiro eu não diria que eu migrei, né? Porque eu continuo com a minha atividade acadêmica, né? E continuo publicando. Eu também queria dizer que eu não demonizo as redes sociais, né? Eu tenho haters, mas eu diria que mais lovers. Eu aprendi que tem algumas críticas que a pessoa não está querendo dialogar com você. Mas tem outras que a pessoa pode estar querendo dialogar com você. Mas eu confesso que eu tento responder para aqueles comentários que me indagam mais. Então, por que eu estou nas redes? Estou um pouco para tentar sair da bolha. Furar totalmente a gente não fura, né? Mas eu diria que eu faço um esforço para, né? Um esforço para dialogar, um esforço... E também a gente vive num momento, Hélio, que a informação virou uma forma de resistência no Brasil, né? E eu acho que eu fui formada pela escola pública brasileira, eu tenho obrigação de devolver isso para a sociedade civil brasileira. Então, o meu canal é uma tentativa de dar informação, dar boa informação. Tem um lado democrático importante. Ela deu espaço para outras pessoas aparecerem, para além desse círculo mais restrito. Por outro lado, as redes criaram essa ideia de que agora todo mundo é especialista em tudo, né? Ou seja, ninguém pode ter dúvida, né? Esse meu ato de ir às redes pedir desculpas, acho que foi importante porque, para mim, pelo menos, porque eu quero viver num mundo em que as pessoas possam errar. E talvez o lado ruim das redes é que as pessoas são sempre heróis, heroínas e heroínas, né? Ou então vilões, onde não há espaço para diálogo. Concordo totalmente. Né? É a velha história da mocinha e do bandido, do mocinho e do bandido. O mundo é muito mais complexo do que a dicotomia que está sendo criada. E nós também temos uma realidade, ou seja, desde 2017, né, uma onda retrógrada, né, banhou o mundo. Sim. Nós sabemos que esses novos líderes populistas são líderes populistas e tecnológicos. Né? O Brasil teve a sua primeira eleição ganha pelas redes em 2018. Né? A gente está muito nessa época da meu direito, a minha livre expressão. Fake news não é livre expressão. Fake news é mentira. As redes destilam muito ódio. Né? E é nas redes que esses líderes constroem a polarização. O mundo é muito mais complexo do que uma polarização. Nós estamos vivendo uma pandemia que não tem fim, né? E tem a ver um pouco com esse nosso uso e abuso do nosso meio ambiente. Né? Os Yanomamis, né? O Davi Kopenawa,
já havia avisado há muito tempo que o céu ia cair sobre as nossas cabeças. E caiu, né? Está caindo no momento em que nós conversamos aqui. Daqui a 5 anos, como você vê a realidade do país e a tua realidade? O Brasil está vivendo agora uma crise única, né? Que é uma crise da economia, uma crise política, uma crise social, uma crise moral e uma crise na saúde. O Brasil não é um país pobre, é um país de pobres, né? E nós já sabemos que o Brasil vai sair mais pobre dessa pandemia. Vai sair também mais desigual, né? Eu estudei a gripe espanhola de 18, como você mencionou. Você fez um livro. Escrevi um livro junto com a minha colega Heloísa Starling, né? Que é a Bailarina da Morte, né? Que era o nome que se dava, de gripe bailarina, né? A gripe espanhola. E engraçado que em 1918 o Brasil também achava que não ia chegar, que a gripe não ia chegar aqui. Claro que chegou. Em 1918 também nós acreditávamos que não teria os efeitos, né? Que a gripe espanhola não teria os mesmos efeitos que ela acabou tendo na Europa. Mas foi uma epidemia muito mortal, muito ligeira, muito letal. Teve mais, porque o que não avaliamos em 18 e nem agora em 2021 são os efeitos da pandemia numa sociedade profundamente desigual como é a sociedade brasileira. Porque o que a Covid fez foi que a Covid foi ruim para todos os nossos estudantes, para todas as nossas crianças, mas foi muito pior para quem estuda na escola pública. Eu digo sempre, Hélio, que eu sou uma pessoa pessimista no varejo e otimista no atacado. Então, eu espero muito que em 5 anos nós possamos ser diferentes, né? A palavra crise, é interessante que a palavra crise quer dizer decisão. E a palavra crise é uma palavra que aparece em várias áreas do nosso saber, né? E a crise na medicina diz respeito a um paciente que está passando por um problema sério, mas não morreu, né? Está lá naquela beira do abismo, né? Vamos combinar que o Brasil está na beira do abismo. E daqui a 5 anos... Ele pode até sair, ele pode cair. Mas como eu sou otimista no atacado, daqui a 5 anos, quem sabe, o Brasil pode aprender com a experiência, né? A sociedade civil brasileira muitas vezes já se perdeu e já se encontrou. Nós precisamos de relações mais horizontais, né? Então, eu não diria que em 5 anos estaremos assim, mas em 5 anos eu torço para que nós estejamos assim. As pessoas pensam que a história é um processo evolutivo, mas não é. Muitas vezes nós decaímos. Eu diria que na comparação, 1918, 2020 e 2021, nós decaímos, né? E nós só vamos entrar para valer no século XXI, né, quando nós acharmos um lugar para a morte. Eu falava dos Yanomamis, posso falar dos Krenacas também, né? O Ailton Krenak é que diz que povos que não sabem lidar com a morte não saberão lidar com a vida também. A gente vai ter que saber lidar com a vida, né? Saber organizar a nossa vida. Então, eu espero que em 5 anos eu seja uma avó melhor. Eu espero continuar dando aula, que é o que me alimenta muito. Eu espero continuar sendo, né, uma boa cidadã para esse país, né? Uma pessoa impactada, né? Eu diria que você é uma boa cidadã para esse país, principalmente não só no momento que nós vivemos, mas pelas ideias que você lança e que muitas vezes são extremamente inovadoras. Por exemplo, a Enciclopédia Negra, que você você lançou esse ano. Bom, a Enciclopédia Negra é um projeto meu, junto com o Flávio Gomes, que é outro dos meus grandes parceiros. Flávio Gomes é um historiador negro, maior especialista em quilombos, quilombolas, mucambos, insurreições, e junto com o Jaime Laureano, que é um grande artista e um grande intelectual. O projeto Enciclopédia Negra é um projeto visionário. Eu não vou poder falar da Enciclopédia Negra sem falar de 2022. 2022 nós vamos ter um ano muito importante para o Brasil. 2022 é o ano de avaliação da política de cotas. Eu não confio na Câmara e no Senado que estão nos representando. Então, a sociedade brasileira vai ter que pressionar no sentido de manter e ampliar os ganhos com as políticas de cotas. Vou dar um só.
Eu trabalho numa universidade pública. No ano passado foi a primeira vez que nós pudemos dizer que nós temos mais alunos pretos e pardos do que alunos brancos. Nós precisamos de alunos pretos e pardos na universidade para mudar essa sociedade, que há um risco e que a gente vai agora começar a lançar um monte de documentos para falar da importância das políticas de cotas e de afirmação positiva. 2022 será o ano do centenário da Semana de 22. Hélio, a gente vai ter que combinar aqui que a Semana de 22 foi em São Paulo e não de São Paulo. Se fosse só de São Paulo, ela não teria a relevância que teve no futuro, porque nós sabemos que na mesma época não teve. Sim. Então, vamos ter que avaliar o que é que foi a Semana de 22, e o que é o modernismo e por que a Semana de 22 podou vários outros modernismos, de Lima Barreto, por exemplo, o modernismo de Recife, o modernismo mineiro, o modernismo de Porto Alegre. Não dá para falar que o modernismo foi só paulista. 22 será o bicentenário da independência. Qual que é a pergunta que tem que entrar na cabeça e no coração dos brasileiros? Qual a independência que você quer comemorar? Nós vamos comemorar de novo aquela independência tão colonial, tão branca e tão masculina? É isso? Que foi, de novo, mais um sequestro. Eu considero que o modernismo paulistano sequestrou o modernismo e considero que os paulistas sequestraram a independência, desde a tela do Pedro Américo. Gente, a independência foi um processo que irradiou de formas diferentes pelo Brasil. Então, o que é o projeto Enciclopédia Negra? É o projeto de tirar do silêncio as populações negras que tiveram protagonistas desde o século XVI. Né? Ela tem uma preocupação muito grande com marcadores, interseccionar marcadores sociais. Né? Então, há mais mulheres do que homens, isso é de propósito. Há vários heróis, heroínas da população LGBTQI+. Há também uma preocupação de atender marcadores regionais. Não há estado que não esteja contemplado na Enciclopédia Negra. Nós chamamos 36 artistas. De novo, a divisão regional de gênero e sexo é super importante, e também geracional é super importante para a gente. E nós passamos as biografias e convidamos que eles fizessem de 1 a quantos retratos quisessem fazer. No livro Enciclopédia Negra aparecem 36 retratos. São mais de 100 personagens. Personagens, Hélio, que nunca tiveram retrato na parede. E por que a gente quer os retratos? Porque nós vivemos numa civilização profundamente visual. Então, esses artistas são nossos parceiros mesmo. Parceiros porque eles deram as imagens como copy free e parceiros porque eles doaram as obras para a Pinacoteca do Estado. Por que a Pinacoteca do Estado? É um museu público e um museu de retratos. E se você for perguntar para o pessoal, que é sensacional, que trabalha na Pinacoteca, existem pouquíssimos retratos feitos por artistas negros, negras e negros. E ainda menos retratos de protagonistas negros, negras e negros. Para exposição permanente. Porque também no mundo dos museus são profundamente imperialistas. O que a gente chama de história universal? A história italiana e francesa, história universal da arte. Só francesa e italiana. E a gente chama os outros do quê? A arte negra. A gente joga para uma outra humanidade que não é a nossa. Então, a ideia é justamente mudar. Não há nada mais colonizado do que a nossa imaginação. Então, é um projeto utópico, primeiro, porque ele é um projeto de começo, não é de fim. A ideia é que agora apareçam muitas outras histórias, muitas já estão aparecendo. Música, teatro, série, enfim. E também na exposição, você vai ver, tem artistas já muito renomados, que nem o Dalton Paula, a Sônia Gomes, o Obá, o Arjan, e artistas que estão expondo pela primeira vez. E vou te contar uma coisa boa. Quando nós abrimos o Histórias Afroatlânticas, que os curadores eram o Adriano Pedrosa, o Hélio Menezes, o Ayrton Heráclito e o Tomás Toledo, no MASP e no Instituto Instituto Tomé Otaki, bem lembrado,
muitos artistas não tinham galeria, conseguiram galeria naquela época. E o mesmo fenômeno está acontecendo agora. Muitos artistas que não estavam nesse mercado, que é um mercado também muito restrito, agora estão. Então, são projetos que essa ideia de inclusão social tem que ser uma febre. E não tem fim. Não tem fim. Assim como não teria fim a nossa conversa, mas nós temos que terminar. Vamos terminar agora. E é com essa conversa enriquecedora que a gente termina mais um Papo de Arte. Até a próxima semana.